Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 30, dia 20 de agosto de 2023. Jesus e o sábado. Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. E aconteceu que no segundo sábado, depois do primeiro, ele passou pelos campos de milho, e os seus discípulos arrancaram as espigas de milho e comeram, esfregando-as nas mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: não tendes lido nem isto, o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, que não é lícito comer senão os sacerdotes? E disse-lhes que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Lucas 6, 1 a 5. Devemos notar nesta passagem que importância excessiva os hipócritas atribuem às ninharias. É-nos dito que, num dia de sábado, quando Jesus estava andando por alguns campos de milho, seus discípulos partiram espigas de trigo, esfregando as cascas em suas mãos e comeram os grãos. Imediatamente os fariseus hipócritas acharam falta e os acusaram de cometer um pecado. Eles disseram: por que você faz o que não é lícito fazer no sábado? O mero ato de arrancar as espigas de trigo, é claro que eles não criticaram. Era uma ação sancionada pela lei mosaica, Deuteronômio 23, 25. A suposta falta com a qual acusaram os discípulos foi a violação do quarto mandamento. Eles trabalhavam no sábado, pegando e comendo um punhado de comida. Este zelo exagerado dos fariseus sobre o sábado, devemos lembrar, não se estendeu a outros mandamentos claros de Deus. É evidente por muitas expressões nos evangelhos que esses mesmos homens que fingiam tanta rigidez em um pequeno ponto eram mais do que negligentes e indiferentes sobre outros pontos de importância infinitamente maior. Enquanto eles estenderam o mandamento sobre o sábado, além de seu verdadeiro significado, eles pisaram abertamente no 10º mandamento e eram notórios pela cobiça. Lucas 16, 14. Mas este é precisamente o caráter do hipócrita. Para usar a ilustração de Nosso Senhor, em algumas coisas ele faz barulho ao coar um mosquito de sua xícara, enquanto em outras coisas ele pode engolir um camelo. Mateus 23, 24. É um mau sintoma do estado de alma de qualquer homem ou mulher quando ele começa a colocar as segundas coisas na religião em primeiro lugar e as primeiras coisas em segundo lugar, ou as coisas ordenadas pelo homem acima das coisas ordenadas por Deus. Tomemos cuidado para não cair nesse estado de espírito. Há algo tristemente errado em nossa condição espiritual quando a única coisa que vemos nos outros é o cristianismo exterior. E a principal pergunta que fazemos é se eles adoram em nossa denominação, usam nossas cerimônias e servem a Deus do nosso jeito. Eles se arrependem do pecado? Eles acreditam em Cristo? Eles estão vivendo vidas santas? Estes são os pontos principais para os quais nossa atenção deve ser direcionada. No momento em que começamos a colocar qualquer coisa na religião antes dessas coisas, corremos o risco de nos tornarmos fariseus tão completos quanto os acusadores dos discípulos. Devemos notar, em segundo lugar, nesta passagem, quão graciosamente nosso Senhor Jesus Cristo defendeu a causa de seus discípulos e os defendeu contra seus acusadores. Dizem-nos que ele respondeu às críticas dos fariseus com argumentos pelos quais eles foram silenciados, se não convencidos. Ele não deixou que seus discípulos lutassem sozinhos. Ele veio em seu socorro e falou por eles.
Temos neste fato uma ilustração animadora da obra de Jesus, que Jesus está sempre fazendo em favor de seu povo. Há lemos na Bíblia que é chamado de o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite. Satanás, o príncipe deste mundo. Apocalipse 12:10. Quantos fundamentos de acusação lhe damos por causa de nossa enfermidade? Quantas acusações ele pode justamente colocar contra nós diante de Deus? Mas vamos agradecer a Deus que os crentes têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está sempre mantendo a causa de seu povo no céu e continuamente fazendo intercessão por eles. Vamos nos consolar com este pensamento animador. Descansemos diariamente nossas almas na lembrança de nosso grande amigo no céu. Que a nossa oração da manhã e da noite sejam continuamente: responda por mim. Responda por mim, ó Senhor meu Deus. Devemos notar, por último, nestes versículos, a clara luz que nosso Senhor Jesus Cristo lança sobre os reais requisitos do quarto mandamento. Ele diz aos fariseus hipócritas que fingiam tal rigor na observância do sábado, que o sábado nunca teve a intenção de impedir obras de necessidade. Eles o lembram como o próprio Davi, ao passar fome, tomou e comeu aquele pão da proposição que só deveria ser comido pelos sacerdotes. E como o ato foi evidentemente permitido por Deus, porque era um ato de necessidade. E ele argumenta, a partir do caso de Davi, que aquele que permitiu que suas próprias regras do templo fossem infringidas em caso de necessidade, sem dúvida, permitiria que o trabalho fosse feito em seus próprios dias de sábado, quando era um trabalho por o qual realmente havia necessidade. Devemos pesar cuidadosamente a natureza do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a observância do sábado, tanto aqui como em outros lugares. Não devemos nos deixar levar pela noção comum de que o sábado é uma mera ordenança judaica e que foi abolido por Cristo. Não há uma única passagem dos evangelhos que prove isso. Em todos os casos em que encontramos nosso Senhor falando sobre isso, ele fala contra as falsas visões disso, que foram ensinadas pelos fariseus, mas não contra o próprio dia. Ele limpa e purifica o quarto mandamento das adições feitas pelos homens, pelos quais os judeus o contaminaram, mas ele nunca declara que não era para prender os cristãos. Vivemos em dias em que qualquer coisa, como a estrita observância do sábado, é denunciada ruidosamente em alguns lugares como um resquício da superstição judaica. Algumas pessoas nos dizem com ousadias que santificar o sábado é legalista e que impor o quarto mandamento aos cristãos é voltar à escravidão. Basta nos lembrar, quando ouvimos tais coisas, que as afirmações não são provas, e essa fala vaga como esta não tem confirmação na palavra de Deus. Vamos estabelecer em nossas mentes que o quarto mandamento nunca foi revogado por Cristo e que não temos mais direito de quebrar o dia de sábado sob o Evangelho do que temos de matar e roubar. O arquiteto que conserta um edifício e o restaura ao seu uso adequado não é o destruidor dele, mas o preservador. O Salvador, que redimiu o sábado das tradições judaicas, tão frequentemente explicou seu verdadeiro significado, nunca deve ser considerado como o inimigo do quarto mandamento. Pelo contrário, ele o engrandeceu e o tornou honroso. Apeguemos-nos ao sábado como a melhor salvaguarda da religião do nosso país. Vamos defendê-lo contra ataques de homens ignorantes e equivocados, que de bom grado transformaria o dia de Deus em um dia de negócios e prazer. Acima de tudo, cada um de nós se esforça para santificar o dia. Grande parte da nossa prosperidade espiritual depende sob Deus da maneira como empregamos nossos domingos.
Amém. Tem continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre e eternamente. Amém.